A primeira chamada do ProUni de 2024 foi divulgada. E agora, o que você precisa fazer? Quem foi pré-selecionado, quais são os próximos passos? E além disso, quem não foi pré-selecionado precisa manifestar interesse. Tudo isso será esclarecido para você nesse vídeo de uma forma simples, prática e direta. Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto de Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. E antes de começar, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você não perde nada, nenhuma novidade e por óbvio ajuda muita gente a continuar te ajudando. Então vamos lá, pessoal. Nessa terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, foi divulgado o resultado da primeira chamada do ProUni de 2024. E agora você precisa fazer o seguinte. Primeira coisa, se apareceu essa mensagem verde lá, isso significa que você foi pré-selecionado. Em outras palavras, você foi aprovado. E agora você tem que dar continuidade nas próximas etapas. Quais são elas? Neste momento, entre os dias 6 e o dia 20 de fevereiro, que tem o carnaval aí no meio, então você tem que cuidar com isso para não perder o prazo, porque é um feriadão e isso pode acabar atrapalhando. Então pense bem o que você vai fazer, mas entre o dia 6 e o dia 20 de fevereiro, você tem que entrar em contato com a sua universidade e solicitar qual que é a lista de documentos para você efetuar a sua matrícula. Então você vai fazer o seguinte, presta muita atenção. Você vai entrar em contato com a universidade, seja por telefone, WhatsApp, e-mail, e vai pedir qual que é a lista de documentos, porque isso muda de universidade para universidade. Algumas são mais exigentes, como a PUC, Mackenzie, Faculdade de Ciências Médicas, outras são menos exigentes e também algo que pode variar é o seguinte, algumas aceitam apenas de forma presencial, outras aceitam presencial e online e algumas aceitam apenas de forma online. Então você tem que entrar em contato com a sua universidade o quanto antes para saber qual que é o meio de envio dos documentos e além disso, quais que são os documentos, porque tudo isso pode mudar de universidade para universidade. Daí após isso, após saber o meio e os documentos, você vai separar tudo e vai enviar ou levar para a instituição até o dia 20. Mas quanto antes você fizer isso, melhor, porque se porventura você perdeu algum documento, esqueceu de mandar algum documento, ainda tem tempo hábil para que você possa enviar esse documento. Então, quanto antes você resolver isso, melhor, porque se faltar alguma coisa, você ainda tem tempo de resolver. Mas você tem que fazer isso entre o dia 6 e o dia 20 de fevereiro. E isso, por óbvio, para quem foi pré-selecionado em uma de suas duas opções na chamada regular. A respeito do resultado dos documentos, no caso, se os seus documentos foram aprovados ou não foram aprovados, o resultado será divulgado no dia 27 de fevereiro oficialmente no site do ProUni. Mas a instituição pode fazer o envio, no caso, pode falar para você o resultado antes. Tanto é que ela pode falar para você se está faltando ou não algum documento. Então, isso tudo pode ser feito até o dia 27, mas a instituição, no caso, no dia 27 sai oficialmente no site do ProUni, mas a instituição ela pode avisar para você antes, por exemplo, pode avisar logo que sai, que você enviar os documentos, ela já pode te dar o resultado. Isso é interessante, na verdade, para você poder se matricular o quanto antes e começar a estudar o quanto antes. Por isso, se você mandar os seus documentos antes, melhor, porque daí você pode resolver logo essa questão das documentações. E se você não foi pré-selecionado em nenhuma de suas duas opções, você não precisa fazer nada. Então presta muita atenção que com certeza vai ter gente perguntando isso aqui nos comentários. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar gente perguntando isso. Não precisa fazer nada quem não foi pré-selecionado em nenhuma de suas duas opções. Então se aparece lá que você não foi pré-selecionado na primeira e não foi pré-selecionado na segunda, agora a gente não vai para a lista de espera ainda. Lista de espera é só depois. Agora a gente vai para a segunda chamada regular. E para participar da segunda chamada regular, você não precisa fazer nada. É só aguardar. A participação, ela é automática na segunda chamada, nas suas duas opções de curso. Então, se você não foi aprovado em nenhuma das suas duas opções na primeira chamada regular, você concorre automaticamente nas suas duas opções na segunda chamada regular. Não precisa fazer nada, não tem que manifestar interesse, é automático. Só não participa da segunda chamada quem foi aprovado na primeira chamada, na primeira opção de curso, porque é aquele negócio que a gente sempre falava, a primeira opção é a sua prioridade, então se você passa nela, na primeira chamada, você não concorre mais, a não ser que não forme turma. Daí, se não formar turma, você pode continuar concorrendo para a sua segunda opção de curso, mas somente nesse caso.
Um outro ponto muito importante, que isso a gente também comentava aqui ao longo dos vídeos iniciais do ProUni. Quem passa na primeira chamada, na segunda opção de curso, ainda pode concorrer à segunda chamada na primeira opção de curso, certo? Isso aqui é muito importante e poucas pessoas sabem. Mesmo que você se matricule na segunda opção, mesmo que você nem mande os documentos, você ainda pode concorrer na segunda chamada na primeira opção. E se for aprovado, pode assumir. Mas é apenas na segunda chamada, na lista de espera não. Então preste muita atenção nesse detalhe. Mesmo se você mandou os documentos da segunda opção, é aprovado, se matriculou, você ainda concorre à segunda chamada na primeira opção. Quanto ao resultado da segunda chamada, ele será divulgado apenas no dia 27 do mês de fevereiro, tá? Então lá no dia 27 de fevereiro sai o resultado da segunda chamada. E preste muita atenção aqui no canal e nas nossas redes sociais, também lá no Instagram, @ensinodepotência, porque assim que sair alguma novidade, assim que sair o resultado, nós divulgamos em primeira mão. E você que está assistindo esse vídeo nesse momento, se você quer ser aprovado assim como toda essa galera, conseguir entrar na faculdade e alcançar o seu sonho, eu posso te ajudar com os guias da aprovação. São os meus cursos onde eu explico tudo minuciosamente sobre como funciona o SISU ProUni UFIES. Além disso, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas sobre o programa. Então, quem faz parte dos cursos Guias da Aprovação, você tem acesso a esse grupo exclusivo. Além de aulas especiais feitas para você sobre estratégias, tudo detalhado sobre a documentação e muito mais. Você encontra lá nos Guias da Aprovação. Então, você, se quer ser aprovado, não perde tempo, aproveita. O link está na descrição e também no comentário fixado. Uma outra coisa que muitas pessoas querem saber, agora eu vou responder algumas dúvidas, mas uma outra coisa que muitas pessoas querem saber é por que esse tipo de coisa acontece. Gente sendo aprovado fora do número de vagas. É justamente por conta daquilo que eu sempre falo nos vídeos, lá no Instagram também e tudo mais, que é que no ProUni nós temos a dupla classificação. Ou seja, se uma pessoa ela é aprovada na primeira opção dela, a posição dela continua valendo na segunda opção, mas daí o candidato fora do número de vagas é aprovado. Então vamos supor aqui um seguinte exemplo. Eu tenho nota de 780. Estou sendo aprovado na minha primeira opção em primeiro de 5 vagas. Mas daí na minha segunda opção eu estou na colocação primeiro de 10 vagas. Só que como eu estou sendo aprovado na primeira e minha posição conta na segunda, mas eu não posso ser aprovado na segunda, o que vai acontecer? O candidato que está na posição 11º será aprovado no meu lugar, porque eu não posso ser aprovado na segunda opção. Alguma pessoa fora do número de vagas é aprovado naquela opção. Então é exatamente por conta disso que ocorre esse tipo de situação, porque no ProUni nós temos a dupla classificação. Então não precisa se preocupar se você acha que é bug. Isso é totalmente normal e acontece em todas as edições do ProUni. Outra coisa que muitas pessoas também querem saber é a respeito do seguinte: eu fui aprovado em uma opção, eu posso escolher a outra? Vamos supor, a que você mais queria era a sua segunda opção, mas você esqueceu da ordem e deixou a segunda opção em segunda opção e você foi aprovado na primeira. Infelizmente, pessoal, nesse caso não tem mais o que fazer. Se você infelizmente cometeu esse erro, não tem como trocar. Sendo aprovado na primeira opção, você só poderia porventura concorrer à segunda ainda se a primeira não formar a turma. Então não tem como escolher, não tem como reprovar nos documentos e ainda concorrer à segunda opção. Infelizmente não tem escolha. Você só concorre ainda à segunda opção se a primeira não formar a turma. Por isso que é aquele negócio que a gente sempre falava, a ordem das opções é a sua prioridade. A prioridade tem que ser sempre a primeira opção. Então se você cometeu esse equívoco, não tem o que fazer. Outra coisa que muitas pessoas também querem saber é o seguinte: eu fui aprovado na minha segunda opção, será que eu posso concorrer à lista de espera da primeira? Não pode, pessoal, só pode concorrer à lista de espera do ProUni quem não foi aprovado em nenhuma das duas opções, nas duas chamadas regulares. Então tanto nessa primeira chamada quanto na próxima, se você não for aprovado em nenhuma das duas, você pode concorrer à lista de espera, a sua primeira opção, se ela ainda tem vagas, e se a primeira opção não tem vagas, daí você pode concorrer da segunda. Mas se você foi pré-selecionado em uma de suas duas opções, em uma das chamadas regulares, você não tem direito a concorrer à lista de espera, exceto se não formar turma. Se não formar turma, daí sim, você pode concorrer, mas somente nessa circunstância. As demais, infelizmente, não tem o que fazer. Outra coisa também para finalizar esse vídeo é se você foi pré-selecionado, já falei isso, eu vou comentar mais uma vez, mas é sempre muito importante. Se você foi pré-selecionado, não espere a faculdade ir atrás de você. São pouquíssimas que fazem esse tipo de coisa, de entrar em contato com o estudante, mandar mensagem para o estudante, para ele mandar os documentos, mandar um e-mail, algo do tipo. São poucas que fazem isso. Algumas fazem, mas eu não recomendo você esperar, porque vai que a instituição não entrou em contato.
pré-carnaval, um monte de pessoas só pensando no carnaval. Então, entre em contato com a instituição, manda e-mail, telefona, vai lá presencialmente, manda WhatsApp, faz uma fumaça, alguma coisa, mas entre em contato para saber a lista de documentos e o formato do envio dos documentos, se é presencial ou online. Desta forma, você consegue se antecipar e resolver isso quanto antes, porque se for deixar para depois do carnaval, pode ter problemas, tá? Então, não postergue isso, quanto antes você resolver, melhor. Então, sendo aprovado, sendo pré-selecionado, entre em contato com a instituição. Então é isso, pessoal. Basicamente, essas são todas as informações a respeito aí da primeira chamada do ProUni. Espero que tenha ficado tudo claro. Por isso, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para dessa forma você não perder nenhum conteúdo e, por óbvio, você ajuda ainda muita gente. Além disso, segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência. Lá sempre tem muita interação, muita coisa bacana para ajudar você. Deixe aqui embaixo nos comentários se você foi pré-selecionado, qual curso que você conseguiu a sua aprovação, e se você não foi pré-selecionado, também comenta qual posição você está, para nós mandarmos energias positivas para você conseguir a sua aprovação. Então é isso, pessoal. Não esquece também de aproveitar todos os links que estão na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos, bom descanso aí nesse resto de semana. Um forte abraço, valeu e até a próxima.